Então vamos lá, pessoal, conversar agora aqui um pouquinho respondendo a pergunta: quais são as fases e as alterações iônicas que vão ocorrer em um potencial de ação, ao longo de um potencial de ação? Então eu coloquei esse gráfico aqui bem clássico, né, para conseguir conversar com vocês um pouquinho. E aqui nesse eixo Y, né, o eixo vertical aqui, eu coloquei justamente, nem tinha escrito, né, mas aqui se trata do potencial de membrana. Sempre recordando o que, né? Vou aproveitar para lembrar que essa palavra potencial vai nos remeter àquela ideia o quê? De uma diferença, como se ficasse implícita, né? Essa palavra aqui, como se ficasse oculta. Mas eu estou falando de uma diferença de potencial de membrana. Ou seja, há um gradiente elétrico, um gradiente entre o leak e o leque. Aqui no caso com o leak, né, o líquido intracelular sendo mais negativo e o líquido extracelular sendo mais positivo. E a diferença é que com o meu neurônio, né, que é o exemplo aqui que eu vou querer comentar com vocês, do comportamento do neurônio, né, e do seu potencial de membrana durante um potencial de ação, é que no neurônio a gente está falando de uma diferença de 70 milivolts. Como dentro da célula é mais negativo, eu vou chamar de menos 70 milivolts. Eu vou padronizar de chamar aqui de zero, né, do lado externo. Mas não significa que seja neutro, né? Só recapitulando, a gente sabe que é porque no lado externo tem cargas mais positivas, mas os autores convencionaram, fizeram um acordo. Galera, vamos falar aqui no líquido extracelular 0 milivolts, porque a gente sabe a diferença, a gente fala que é menos 70 lá dentro do neurônio, pode ser? Pode ser, combinado. Então, só recapitulando esses conceitos aqui com vocês. Mas vamos lá, vamos agora sem mais delongas falar sobre as fases e alterações iônicas no potencial de ação, o que vai acontecer. Quando a gente fala de alterações iônicas e quando a gente está falando de potencial de ação no neurônio especificamente, na célula neuronal, a gente tem que colocar aqui muito claro na nossa cabeça dois protagonistas, tá bom? Então nessa história aqui que eu vou contar uma história, a história do potencial de ação. A gente tem dois protagonistas, dois personagens principais, que é o sódio e é o potássio. Vamos ter isso aqui em mente. E a gente precisa também recapitular aquela coisa simples que já trabalhamos tantas vezes nas aulas, né? Na aula anterior e nessa aula, tantos momentos, que o sódio mais abundante, escrever assim, no leque, e o potássio mais abundante no leak. Esses aqui são conceitos fundamentais para a gente conseguir compreender essa questão aqui do potencial de ação e as alterações na fase iônica. Mas beleza, lembram também outro conceito que quando eu falei de potencial de membrana, uma coisa que é muito importante que o Goldman e os seus companheiros lá justamente deduziram, né, descobriram, especialmente é o que? Descobriram que a permeabilidade a um íon vai contribuir muito, né, vai definir, vai ser um dos fatores que vai definir um potencial de membrana. Então também recordar isso é importante, tá certo? E é justamente ao longo do potencial de ação que vai ocorrer um jogo ali no neurônio, né, uma brincadeira justamente de mudança da permeabilidade da membrana a um determinado íon, graças à presença de canais. Então, antes de entrar aqui nas diferentes fases, já vou comentar elas, vamos falar aqui só de alguns canais. Vamos olhar agora numa perspectiva mais estrutural mesmo. Vamos voltar para a questão da estrutura da nossa membrana plasmática. Então, a gente sabe que tem ali a bicamada lipídica, né, e tudo mais. Beleza. E lembra que tinha aquelas proteínas integrais, que são aquelas proteínas que atravessam a minha bicamada lipídica. Beleza? E dentro dessas proteínas integrais, eu vou só estruturalmente apresentar para vocês algumas proteínas canais que possuem comportas, portas. Como a gente está falando de sódio e potássio, quero destacar a presença especialmente de duas proteínas canais aqui. Vou colocar um aqui, já vai ser suficiente. Vamos falar de um canal de sódio. Beleza. E esse canal de sódio ele tem duas comportas especificamente. O do sódio ele tem duas comportas, vamos pensar assim. E esse canal de sódio ele vai reagir a uma diferença ali de potencial, ele vai reagir a esses sinais elétricos. Por isso que a gente vai falar que esse canal de sódio é dependente de voltagem. Beleza. E ele tem duas comportas. Vamos já olhar para ele aqui com mais calma. Então eu vou detalhar um pouquinho melhor esse desenho, tá certo? Ele tem duas comportas. Então aqui digamos que aqui fosse o meu líquido intracelular e aqui o meu líquido extracelular. Ele vai ter uma comporta voltada aqui para o líquido extracelular, tá certo? E ele vai ter uma outra comporta voltada aqui para o meu líquido intracelular. Como é que eu vou chamar essa comporta, essa porta, esse portão
justamente esse barreira que pode estar aberta ou fechada, essa que está voltada para o leque, Pedro. A gente vai chamar ela de comporta de ativação. Pelo próprio nome a gente sabe o quê? Que essa comporta ela está relacionada com o processo de ativação desse canal de sódio dependente de voltagem. Mas vamos só apresentando aqui, estou só mostrando a perspectiva estrutural para a gente viajar aqui para o potencial de ação. Vamos só continuar aqui a nossa descrição, tá certo? Agora vamos olhar aqui para outra comporta, essa comporta que está voltada para o líquido intracelular. A gente vai chamar essa comporta aqui de comporta de inativação. Portanto, é uma comporta que está mais relacionada ao quê? Está mais relacionada com o processo de inativar justamente esse canal de sódio dependente de voltagem. Então, mais de fazer ele fechar mesmo assim no final, num processo aí que ele vai estar envolvido, já a gente vai ver qual. Mas beleza. Apresentei para vocês estruturalmente o canal de sódio dependente de voltagem e mostrei essas duas comportas aqui dele. Vamos olhar agora para o outro canal aqui. Então, a gente tem um canal de potássio que as comportas, os portões, vão abrir ou fechar também, influenciados por uma questão de sinal elétrico, diferença de potencial. Então a gente vai falar no canal de potássio dependente de voltagem também. Então ele tem essa similaridade ao canal de sódio dependente de voltagem. Essa questão de depender da voltagem, dessa questão do sinal elétrico. Mas beleza, já comecei a conversar com vocês essa perspectiva mais estrutural. E a gente está começando a conectar algumas coisas. Se esses canais estão abertos, consequentemente, o que vai acontecer? Digamos que o de sódio está aberto. Eu vou estar fazendo o que com a minha membrana plasmática? Eu vou estar criando ali uma abertura para que o sódio possa se movimentar. Portanto, eu vou estar aumentando a permeabilidade da minha membrana plasmática ao sódio. Concordam? Agora um raciocínio similar. Se eu olhar agora para o canal de potássio, ali o da direita, dependente de voltagem. Se ele se encontra aberto, o que vai acontecer? Eu vou estar aumentando a permeabilidade da membrana plasmática ao potássio especificamente, tá certo? E com essas diferenças de aumento de permeabilidade, eu vou conseguir justamente fazer um movimento desses íons em maior quantidade ou menor quantidade. Então só conectando algumas ideias aqui pra gente, mas tá certo. E não comentei, mas vou só ressaltar aqui que o canal de potássio dependente de voltagem, vamos olhar para ele, vamos deter aqui um pouquinho a atenção nele. Ele vai apresentar somente uma comporta, tá? Então, vou desenhar aqui como essa comporta daqui, de vermelho. Ele vai ter somente uma comporta. Então, essa estrutura de comporta de ativação e inativação é uma coisa mais específica do canal de sódio dependente de voltagem. Beleza. Olhando agora toda essa perspectiva estrutural, conversei aqui dos dois protagonistas, que eles a gente vai precisar entender justamente que tem esses canais de cada um dos protagonistas. O canal de sódio dependente de voltagem e o canal de potássio dependente de voltagem. Agora vamos olhar um pouquinho para a ideia das fases, né? Então isso vai variar dependendo do autor, mas a gente tem três principais tem três principais fases que eu quero que vocês guardem, tá? Então as principais fases que nós temos é fase número 1. Eu vou colocar só o nome da fase, lembra que fase. A gente tem a fase que é a fase de despolarização. Número 2, a gente tem uma fase que a gente vai chamar de fase de repolarização. Número 3, eu vou chamar de fase de repouso. Tá certo? Eu escolhi chamar assim, numerar dessa maneira. E também alguns autores vão falar de uma quarta fase, isso não é assim... Essas três aqui se repetem em todos os autores, mas alguns autores vão falar especificamente de uma fase chamada de hiperpolarização. Então eu conversei com vocês sobre três principais, é a que eu quero que vocês guardem especialmente, que é despolarização, repolarização e repouso. Mas eu vou citar essa quarta aqui, por exemplo, só para ficar uma coisa também que eu cruzei em tal livro, né? Só para ficar explicado também, mas essas aqui são as três principais para a gente conseguir compreender aqui o fenômeno do potencial de ação. Só recapitulando essa palavra polarização. Quando eu entendo essa palavra, eu consigo com muita facilidade não me confundir entre os termos. Então, só recapitulando, né? Digamos que pegar um exemplo da política, né? Tem a questão da esquerda e da direita, né? Diz ultimamente justamente que o Brasil vive um grande período de polarização. Isso significa que as opiniões políticas estão concentradas sobre dois polos. Então, que eu tenho uma grande polarização. Então, só vou dar esse exemplo aqui bobo, né? Mas esse exemplo pegando da política só para a gente entender. Quando eu falo de despolarização, eu estou reduzindo uma diferença,
tá certo? Então, se eu fosse despolarizar o Brasil, não teria tanto esquerda e direita, né? Teria reduzindo essa distância aqui entre os dois polos, tá certo? Se eu tenho uma hiperpolarização, é justamente aumentar a distância entre os polos. Eu tenho cada vez mais extremos, tá certo? Se eu tenho uma repolarização, eu volto no estado ali que dá mais unido para um estado de mais diferença, de polos opostos, tá bom? Então, fazendo assim, essa compreensão da palavra polarização, eu consigo guardar os termos com mais facilidade. Aí eu peguei esse exemplo aqui, né, da política esquerda e direita, é uma polarização, são dois polos, uma diferença maior, né, na questão da opinião política. Mas agora vamos avançar aqui para as fases, sem mais delongas, né? Então aqui eu teria a fase justamente que eu comentava com vocês, que é a fase de repouso. Então a fase de repouso a gente já viu anteriormente. É claro que o potencial de membrana no estado de repouso da célula vai variar a depender do tipo de célula que a gente está falando. Como a gente está falando do neurônio, aqui a gente já tem uma noção que o neurônio tem o quê? Tem esse valor de menos 70 mV de potencial de repouso, tudo bem? Tá bom. Tá lá o meu neurônio, tranquilo, menos 70 mV, tá lá tranquilão, deitado, de boa, relaxado. Aí o que acontece? Começou a chegar um determinado estímulo naquele neurônio, como eu também comentei anteriormente, sobre a geração do potencial de ação. E quando atingir um determinado valor, que o potencial de ação vai ser de fato deflagrado. Lembra que eu comentava? E o nome desse potencial vai ser justamente, recapitulando, vou colocar um asterisco aqui, é o que eu vou chamar do potencial limiar. Então aqui vai chegando os potenciais graduados, aqui nessa fase. Então aqui está em repouso, né? A partir daqui começou a chegar potenciais graduados, ó, eu estou pintando, ó. Deixa eu pintar até de vermelho que eu coloco aqui, ó. Aqui vai chegando o que? Os potenciais graduados. Se com o decorrer do tempo, esses potenciais graduados que vão se somando, né, vão se unindo, conseguir fazer ali o potencial de membrana do meu neurônio atingir o valor do potencial limiar, aqui no caso menos 55 mV, eu vou ter a deflagração do quê? A deflagração do meu potencial de ação. E eu vou ter um início da fase que eu vou chamar justamente da fase de despolarização. Por que despolarização? Agora vamos pegar aquele conhecimento ali que a gente pegou dos polos, pessoal. Despolarização porque eu estou reduzindo a diferença. Lembra potencial? Esse potencial remete a uma diferença entre os dois lados do líquido leque. E aqui eu não estou aproximando do zero. Quanto mais eu aproximo do zero, quanto mais eu estou tornando esse potencial aqui de menos 70 mV, vou aproximando do zero, eu estou despolarizando, eu estou reduzindo uma diferença. Vocês concordam? Isso aqui, essa fase da despolarização, vai perdurar até eu atingir cerca de mais 30 mV ou mais 35 mV. Vai depender do autor, tá certo? Então aqui é o que eu vou chamar de fase de despolarização, que eu estou reduzindo essa diferença. Olha, tinha uma diferença de 70 mV. A diferença foi reduzindo, chegou até zero, depois ficou até uma diferença de 30. Mas vocês estão vendo que está despolarizando, reduzindo a diferença entre os potenciais do líquido leque. Beleza. Vamos olhar agora com calma para essa fase de despolarização e entender a alteração iônica que acontece aqui. O que vai acontecer aqui quando atingir o menos 55 mV, esse potencial limiar? Vai começar a ter uma abertura dos canais de sódio. Então eu vou colocar aqui, digamos, deixa eu ver como é que eu vou desenhar aqui para vocês. Vou fazer um zoom aqui, tá bom? No início do potencial de ação. E vamos imaginar lá como é que está a nossa membrana plasmática. Então vamos olhar agora na perspectiva estrutural, né? Vou desenhar ela aqui um pouquinho, colocar aqui o nosso queridíssimo canal de sódio, tá certo? E eu também vou colocar aqui o nosso canal de potássio, só para esclarecer um detalhe para vocês. Então, eu tenho aqui justamente uma das comportas que está voltada para o leak e outra das comportas que está voltada para o leque, que é a comporta de ativação. Aqui está a nossa comporta de inativação, aberta. O que vai acontecer justamente quando eu tiver que atingir o potencial limiar? A comporta de ativação vai abrir. Vamos lá, se eu abrir a comporta de ativação do meu canal de sódio, o que vai acontecer? Eu vou ter um movimento do sódio de onde para onde? A gente precisa lembrar, sódio mais abundante no líquido extracelular. Portanto, o sódio, eu vou desenhar o sódio como um asterisco vermelho, o que ele vai fazer? Ele vai começar a fazer uma passagem, devido inclusive ao gradiente químico, ele está mais concentrado aqui, ele vai para onde tem menos sódio. Ele vai fazer uma passagem do leque para o leak,
tudo bem? Do líquido extracelular para o líquido intracelular. Além do gradiente químico, a gente também tem um gradiente elétrico que está favorecendo a entrada desse sódio. Vocês concordam? Meu líquido intracelular não está aqui justamente menos 55 milivolts nesse exemplo aqui, nesse momento, melhor dizendo, do potencial de ação. Se o meu líquido intracelular está menos 55 milivolts, ele está mais negativo no meio intracelular. E o sódio não é uma carga positiva, então ele está doido para entrar também pelo gradiente elétrico. Não só pelo gradiente químico, como gradiente elétrico. Então o que o sódio vai fazer? Ele vai começar a entrar na minha célula. Justamente nesse ponto aqui, que eu dei um zoom para a gente avaliar o que está acontecendo ali na perspectiva estrutural, né? Se a gente estivesse enxergando ali a nossa membrana plasmática. Beleza. Se o sódio, que é uma carga positiva, começa a entrar, o que vai acontecer? Justamente o que a gente já estava conversando, a despolarização. Por quê? Porque o meu líquido intracelular vai começar a ficar mais positivo, ele vai começar a justamente ficar mais positivo e, consequentemente, a diferença ali elétrica, ou seja, a diferença de potencial vai reduzir, vai despolarizar o meu neurônio, tá certo? Então aqui vai abrir um canal, depois abre outro e outro e outro. Por que esse canal abriu mesmo? Vamos lembrar, é um canal dependente de voltagem. Justamente quando atingiu menos 55 milivolts, deu um sinal elétrico, deu uma voltagem ali para esse meu canal, ó. Ei, mancha, abre aí. E aí ele começou a abrir, beleza? E junto dele, o que vai acontecer? Vários outros canais vão abrir, que a gente já conversava também a ideia do ciclo de feedback positivo. Quando um canal abre, entra sódio. Quando o sódio entra cargas positivas, despolariza ainda mais. Se despolariza, outros canais vão abrir. Opa, tá despolarizando, eu vou abrir também. Aí quando abre, vai entrar mais sódio. Se entra mais sódio, o outro canal. Opa, tá entrando mais sódio ainda, eu vou abrir também. Isso é um ciclo de feedback positivo. Tá certo? Então, beleza. Então a gente conseguiu entender essa parte da despolarização. Por que eu já tinha desenhado aqui o canal de potássio? A gente está falando desse início aqui. Porque eu também queria destacar o seguinte. O canal de potássio é dependente de voltagem e também esse estímulo da voltagem já vai querer fazer o canal de potássio abrir. Só que vamos entender o seguinte, o canal de potássio ele é mais lento que o canal de sódio. Ele abre mais lentamente que o canal de sódio. Então se a gente fosse fazer uma brincadeira, uma analogia, né? Quem já brincou daquela brincadeira, por exemplo, vai você e uma pessoa, coloca a mão na orelha, aí tem que bater na mesa, assim, o mais rápido quando alguém dá um sinal, né? Então o sinal aqui que a gente está falando é o sinal elétrico, é a alteração de voltagem. É, digamos, o potencial atingir ali o potencial limiar. Quando isso acontece, tanto o canal de sódio como o canal de potássio, ali as duas pessoas da brincadeira aqui que eu estou falando, receberam um estímulo para abrir. Só que o canal de sódio, ó, ele é muito mais rápido, ele já bateu na mesa. Enquanto o canal de potássio ainda está pensando, eita, será que eu vou bater? Será que eu vou bater? Ele está assim meio tentando entender o que está acontecendo. E depois o canal de potássio vai bater. Então essa brincadeira, essa ideia, essa metáfora, né, de bater na mesa seria a abertura do canal. O canal de sódio é muito mais rápido quando recebe o estímulo, ele já abre. O canal de potássio ele tem um delay, ele ainda não abriu. Então no decorrer dessa fase aqui da despolarização, nesse tempo aqui, o canal de sódio abriu, o canal de potássio até recebeu o estímulo, mas ele ainda está lá, ó, tá com a mão aqui, ainda não bateu, ainda não abriu. Então o canal de potássio ele ainda está dando um delay, está demorando ali, ele é mais lento que o canal de sódio dependente de voltagem. E o canal de potássio só vai abrir aonde? Quando tiver atingido o pico aqui, aí o canal de sódio já bateu, já está começando a fechar. Então, o que vai acontecer aqui nesse pico? Agora vamos dar um zoom aqui, entendendo a perspectiva estrutural, né? Como a gente já entendeu que o sódio está mais abundante no líquido extracelular e o potássio está mais abundante no líquido intracelular, eu vou apagar aqui. Vamos dar um zoom aqui nesse pico agora, depois que passou essa fase de despolarização, para entender o que está acontecendo aqui. Então vou desenhar aqui a nossa membrana plasmática aqui brevemente, colocar assim mais simplificadazinha, só aqui uns fosfolipídiozinhos. Beleza, vamos dar aqui agora aqui, desenhar aqui o nosso canal de sódio. E aqui eu vou desenhar com a mesma cor mesmo, o canal de potássio. O que vai acontecer? Vamos olhar aqui para o nosso canal de sódio primeiro, o que vai acontecer com ele aqui? Olha o que vai acontecer. A minha comporta de ativação, ela até continua aberta aqui, a princípio. Só que esse canal vai começar a ser inativado. Quando ele já fez o trabalho dele, já deixou o sódio entrar, o meu neurônio, o meu potencial de membrana, o meu neurônio já despolarizou. Então o que vai acontecer aqui, justamente? Vai ser a comporta de ativação que eu vou olhar? Estou muito preocupado, ela vai ficar ali aberta de boa. Mas agora o que vai acontecer com a minha comporta de inativação? Lembra que eu falei? O nome inativação está relacionado com o ato de inativar aquele canal, depois que ele cumpriu a função dele. Então o que vai acontecer com a minha comporta de inativação? Ela vai fechar aqui nesse momento. Tá certo? Beleza. A minha comporta de inativação fechou. Se a comporta de inativação fechou, o
que vai acontecer com o movimento aqui do sódio? A permeabilidade do sódio na membrana plasmática vai cair. Então aqui vai justamente cair a permeabilidade da minha membrana plasmática ao sódio. Então vai cessar esse movimento abundante de entrada de sódio justamente dentro do meu neurônio, beleza? Justamente nesse ponto aqui que eu estou apontando para vocês. Tá bom. Começou a ter essa inativação, graças à comporta de inativação dos meus canais de sódio. Vamos olhar agora para os canais de potássio. Lembram que eu falei que aqui eles já tinham recebido o estímulo, ó, já tinha sido estimulado, mas eles são lentos, estão com a mão ainda lá na cabeça, estava com a mão. Quando chegou nesse ponto aqui, justamente o que aconteceu? Finalmente os canais de potássio começaram a bateram, pá! O que significa? Bater nessa metáfora, né, como eu comentava, justamente os canais de potássio que estavam fechados aqui começaram a abrir. Se os canais de potássio estão abrindo, o que vai acontecer com a permeabilidade da minha membrana plasmática ao potássio? Ela vai aumentar. Se eu aumento a permeabilidade da minha membrana plasmática ao potássio, bem aqui, vamos lá, o potássio está mais concentrado dentro da célula, no líquido intracelular. Então o potássio vai querer fazer o quê? Poxa, vamos lá. Potássio, como é que é o gradiente? Mais concentrado dentro, lá fora tem menos potássio. Então o potássio vai ter essa tendência pelo gradiente químico de querer fugir da minha célula, vai querer sair. Com o potássio saindo, qual é a carga do potássio? É positiva. Se a minha célula está perdendo cargas positivas devido à saída do potássio pelo canal de potássio dependente de voltagem, o que vai acontecer com o meu potencial de membrana? Vai começar a ficar mais negativo. Se ele vai ficando mais negativo, vai aumentando a diferença do potencial entre o líquido intracelular e o líquido extracelular. Eu estou repolarizando, eu estou criando novamente dois polos opostos. Por isso que eu chamo de repolarização. Então aqui a gente vai ter a nossa fase de repolarização, que vai ocorrer graças a, vou colocar aqui leak e aqui leque, graças à saída do potássio de dentro da célula para o líquido extracelular. E essa saída de potássio saindo cargas positivas, o meu líquido intracelular vai ficando mais negativo. Se o meu líquido intracelular vai ficando mais negativo, consequentemente eu vou voltando àquela diferença, aqueles polos. Eu vou repolarizando. Beleza. Então vai começar a sair justamente o potássio, graças ao canal de potássio dependente de voltagem, que finalmente chegou a hora dele, pá, não, vou abrir, já deu minha hora. Ele finalmente acordou ali, tava no delay, acordou aqui, finalmente abriu e começou a sair o potássio da minha célula e eu repolarizá-lo. Repolarizar o meu neurônio aqui especificamente, como a gente está comentando. E alguns autores vão comentar que aqui vai ter um período que o canal de potássio vai fazer o quê? O canal de potássio ainda vai dar uma demoradazinha para fechar, mesmo depois que passar aqui do menos 70. Por isso que a célula vai aqui para um menos 80, digamos, porque o canal de potássio ainda está fechando, ele fica um tempo mais aberto. Aí ainda está fechando e, consequentemente, minha célula pode passar por um período chamado de hiperpolarização, que é o quê? Esse período que, poxa, não só chegou ali no meu potencial de repouso, que é o valor de menos 70 mV, mas passou um pouquinho do ponto. Polarizou até demais. Uma hiperpolarização. Então os autores vão comentar essa fase daqui, tá certo? Beleza. Mas depois vai voltando à normalidade, porque os canais de potássio começam a fechar, a célula começa a se reequilibrar ali, e eu volto aqui finalmente na minha fase de repouso. Na fase de repouso, quando eu atinjo aqui a fase de repouso, meu neurônio está capaz justamente de receber ali um novo estímulo para desencadear um novo potencial de ação. Mas era principalmente isso aqui que eu queria comentar com vocês, é o que eu queria focar em relação aos canais, comentar um pouquinho sobre cada fase, explicar o termo para ajudar, contribuir na memorização de vocês. Então, de qual eu quero que vocês guardem no coração essas três fases principais: polarização, repolarização e repouso. Que eu numerei dessa forma aqui, mas vocês vão ver que os autores podem variar. Tem uns que colocam a despolarização número 2, aqui o repouso 1, aqui 3, aqui 4. Aqui eu decidi numerar assim, mas esse é arbitrário, tá, pessoal? É só uma maneira didática de tentar apresentar para vocês da melhor maneira possível. Então é isso que eu queria comentar especialmente com vocês. Ah, só um detalhe importante. Vamos pensar o seguinte. Poxa, Pedro, tá comentando isso tudo. Beleza, o sódio está entrando dentro da célula, ele entra dentro da célula na fase da despolarização. Aí depois, logo em seguida, os canais de potássio finalmente abriram, bateram ele na mesa, na metáfora, e o potássio começou a sair da célula. Beleza, tudo isso é possível graças a um gradiente químico que a gente já comentava. Beleza, mas vai chegar um ponto, poxa, que justamente vai ter saído muito potássio, vai ter entrado muito sódio, e eu vou perder esse gradiente. Mas aí que entra, pessoal, não vai perder. Por quê? Porque, primeiro, é necessário um movimento de poucos íons mesmo, efetivamente falando. São poucos íons que se movimentam, então eu não vou ter uma quebra desse gradiente com um potencial de ação só. Preciso de vários e vários, milhares de potenciais de ação
para criar justamente uma redução significativa do gradiente, que atrapalharia de fato esse raciocínio, atrapalharia o desencadeamento de novos potenciais de ação. Mas por que eu não chego num ponto de perder o gradiente? Aí que entra a nossa já conhecida bomba de sódio, potássio, ATPase. Então, conforme vai tendo esses movimentos dos íons, né, que eu já falei, são poucos íons, mas se eu vou tendo muitos potenciais de ação, de fato, poxa, milhares de potenciais de ação, vai ter uma hora que o gradiente vai começar, a diferença da concentração de soluto, né, dos íons sódio e potássio vai começar a ser prejudicada. Isso pode prejudicar o meu potencial de ação. Por que eu não chego nesse ponto? Porque a bomba de sódio e potássio, ó, já está esperta. Vamos lembrar o que ela faz? Ela não bombeia 3 íons sódio para o leque e não bombeia 2 potássios para o líquido intracelular, consequentemente, ela contribui para eu ter uma manutenção desse meu gradiente químico. Se eu tenho uma manutenção adequada do meu gradiente químico, eu proporciono um ambiente, a gente está falando de sódio e potássio, os dois protagonistas, os dois personagens principais dessa história aqui do potencial de ação. Se eu consigo fazer a manutenção desse gradiente graças à bomba de sódio e potássio ATPase, consequentemente, eu consigo manter ali um ambiente adequadíssimo para que a história do potencial de ação continue se repetindo. Beleza? Então é isso que eu queria conversar com vocês sobre as fases e as alterações iônicas relacionadas ao potencial de ação, especificamente quando a gente está falando da célula do neurônio neuronal.